possam, de alguma maneira, amenizar os impactos causados pela crise. Logo no anúncio dos primeiros casos no país, a CNDL se antecipou e criou o Comitê de Trabalho de Enfrentamento à Crise causada pelo coronavírus. Composto por presidentes de federações e de CDLs de capitais, o grupo discute diariamente sugestões vindas de todo o país. São essas sugestões que defendemos junto ao governo. É a voz do sistema CNDL chegando ao poder público. Somos protagonistas da economia brasileira e dessa vez não será diferente. O setor de comércio e serviços gera no Brasil mais de 26 milhões de empregos. Isso representa 57% dos postos de trabalho do país. O varejo é o maior empregador do primeiro emprego no Brasil. O país precisa do nosso setor forte para voltar a crescer. A CNDL está completando 60 anos de existência e atuação constante pelo fortalecimento do seu segmento. Contamos com você para enfrentarmos esse momento tão desafiador. Juntos passaremos por mais essa crise e com união nos levantaremos e recomeçaremos, aproveitando as novas oportunidades. Juntos somos mais fortes. Promoção Sicoob, investir é para todos. E aí, o que você quer ser? YouTuber, investidor, agricultor, investidora, professor, investidor? No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. A partir de R$200, você vai participar de sorteios de prêmios e de 15 em 15 dias você pode ganhar. Então, fechou? Você é investidor? Invista com a gente. Aqui, investir é para todos. Sicoob, faça parte. Eu sou o jornalista Souza Andrade, este é o podcast Logista. Estamos sempre na companhia de Antônio Trifino Júnior, empresário, presidente da CDL de Jequié. Hoje nós vamos ter dois convidados, vamos tratar de dois assuntos, ambos já estão aqui, um deles já aparecendo na tela, que é o Tiago Galeno, e hoje nós vamos buscar entender como as novas tecnologias estão transformando a relação comercial e simplificando a vida de todo mundo, conhecendo um pouco mais sobre o Pix e sobre o cashback, conhecido por muitos, mas sempre há uma curiosidade para se conhecer um pouco mais. Agradecemos muito a você, Tiago, por nos atender. Seja bem-vindo. Inicialmente, gostaríamos que você se apresentasse. Opa, muito obrigado, excelente tarde aí a todos os ouvintes aí. Bom, meu nome é Tiago Galeno, como já foi dito, desde 2015 aí fui picado aí pelo bichinho aí do marketing, de vendas, né, com toda essa inovação do marketing digital, e isso me trouxe aí até a equipe de expansão e marketing da Nível Cashback, tá? Então, hoje eu auxilio a Nível Cashback nessa equipe de expansão e marketing. E a Nível está presente em várias partes do Brasil, né? Eu diria em todas as partes do Brasil, né? Hoje nós já estamos em todos os estados com um crescimento, assim, astronômico, né? Nos últimos 11 meses a gente cresceu saímos de 0 a 1.000, a mais de 1.000 franqueados, né? Então a gente está em pleno crescimento e essa é uma tendência que não vai parar de crescer e você precisa saber e precisa usar o cashback no seu negócio. Porque é um negócio que me parece que é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo, essa é a questão, né? Bom para todo mundo usando tecnologia, né? Hoje, o consumidor não tira esse aparelhinho da mão, né? Então, a gente usa essa ferramenta para gerar mais venda, para gerar mais engajamento entre consumidor e dono de negócio. Pois é, quando eu falo todo mundo, é o empresário, que a gente vai explicar o porquê é bom para ele, é bom para o consumidor e é bom para quem está entrando nesse negócio aí, sendo um multiplicador, no caso especial aí de você, um multiplicador da Nível, né? Justamente, né? Bom para todas as áreas, como você falou, comerciante, é o queridinho dos consumidores do cashback, porque o consumidor adora, né? E é uma oportunidade para quem quer empreender também. Muito bem. Para a gente entender um pouco mais sobre o cashback, a origem dele é nos Estados Unidos, não é isso? Isso. O cashback,
ele já é estabelecido aí há quase 20 anos nos Estados Unidos, né? Ele é bem antigo, né? Como acho que tudo que acontece no Brasil, né? Primeiro acontece nos Estados Unidos, depois a gente copia, dá aquela abrasileirada, né? E faz a coisa acontecer aqui também. Então, já é um sistema consolidado há praticamente 20 anos aí nos Estados Unidos e está chegando com força total agora no Brasil. A gente falando especialmente para o empresariado, o interessado quiser credenciar a loja dele, qual o procedimento? Hoje a gente tem franqueados espalhados aí ao longo de todos os estados do Brasil, né? Mas se você não sabe quem é esse franqueado, quem é essa pessoa, basta entrar no nosso site, nivel.com.br, que você vai ser direcionado para algum de nossos executivos aí, tá bom? Maravilha. Tranquilo. Vamos saber de Antônio Trifino Júnior, então, aqui de que é. Qual o procedimento, Trifino? Tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Souza. Boa tarde, Patrícia. Parceiro aí, Tiago Galeno. É um prazer estar aqui nessa tarde falando de algo que é tão do momento, né? A proposta desse programa é justamente a gente trazer o que é de atual, o que é de relevante para o mundo empresarial, para o comércio, desde o pequeno até o grande. Então, é proporcionar informação e disseminar aquilo que há de novo como tendência. E como o Thiago aí já falou, o cashback é algo que já nasceu aí há 20 e alguns anos aí nos Estados Unidos e que no Brasil, se eu não me engano, o Thiago pode falar melhor. E já agradecendo a presença de Thiago e a Fernando Tarim, que é o dono da Nível, o CEO da Nível, que liberou você para estar aqui com a gente. Ele não pôde estar aqui hoje com a gente, mas liberou você aí. Você é o number one é o número 1 aí da Nível, aí, o braço direito do homem, e está aqui para esclarecer para a gente. E aí eu queria que você falasse, já pegar a carona na pergunta anterior de Souza, e te perguntar assim, no Brasil, como nasceu, quando nasceu, como é que chegou até a Nível, como foi que a Nível nasceu e para ter essa explosão aí que já chegou em um ano em todos os estados brasileiros aí. No Brasil, como eu disse, a gente sempre tende a copiar as tendências que vêm de fora, principalmente dos Estados Unidos, né? Já se fala em cashback no Brasil aí há pelo menos 10 anos, tá? Mas só que é uma coisa tá bem devagar, né? Um começa a querer fazer uma coisa, outro começa a querer fazer outra. Então, 10 anos, mas bem devagarzinho, né? E a ideia da Nível Cashback surgiu lá em 99, para você ter ideia, né? Com o Fernando Tarim, nosso CEO, né? O pai dele sempre dizia para ele que se ele quisesse ter sucesso, ele precisava criar algo que ele pudesse ajudar todo mundo, que ele pudesse conectar todo mundo, né? E isso não saiu da cabeça aí do nosso CEO, né? E ao longo da jornada dele ali, trabalhando com sistemas, ele começou a ter algumas ideias para juntar isso tudo. E a primeira ideia que ele teve, que já envolvia essa questão de pontuação, a gente já falava no Brasil lá de milhas, ponto a cada milha, né? Ele queria criar o 14º salário, né? Que seria mais ou menos esse modelo de bonificação, mas que o consumidor fosse ganhando ali algum percentual de compra e lá no final do ano ele sacaria essa bonificação do 14º salário, né? Essa foi a ideia principal, tá? E ele acabou não conseguindo colocar isso em prática, porque isso, para montar um sistema como a gente tem hoje, é necessário muito investimento, tá? E ele estava iniciando a empresa dele de sistemas, ele não tinha como fazer aquilo naquele momento, mas a ideia permaneceu lá. E alguns anos depois, ele veio com o ponto de essa ideia de milhas e tal, ele criou uma primeira versão, tá? Que chamava nível de altitude, né? Que as pessoas ganhavam pontos e iam acumulando, né, para poder resgatar em algum momento. Essa ideia também não foi para frente, acho que era muito inovador para o Brasil naquele momento, e isso acontece muito aí com os empreendedores, né? De trazer ideias que são muito revolucionárias para o momento, né? Então ele precisou aguardar mais um pouco e depois ele retomou o projeto, trazendo sim a Nível Cashback, né? Simplificando o projeto, né? E trazendo a Nível Cashback, baseado nesse modelo do cashback dos Estados Unidos, né? Que é nada mais do que é o dinheiro de volta, né? Você proporcionar ao consumidor uma parte do dinheiro que ele pagou de volta para ele usar da maneira que ele quiser. Então, em 2017, ele reabre esse projeto
2020 se inicia a expansão através da franqueadora e hoje nós somos esse fenômeno aí já presente em todos os estados do Brasil. Inclusive a Nível já é uma marca consolidada no país, vocês colocam isso e tudo mais, mas não por acaso, né? A Nível oferece diferenciais importantes para se fazer presente assim tão firmemente no mercado, né, Thiago? Com certeza. Acho que o grande forte da Nível é a parceria, né? É uma empresa que nasceu, como você disse, querendo um projeto que todos pudessem ganhar. Tá? Este é o grande diferencial. A gente tem várias outras empresas trabalhando com cashback, mas a maioria, para não dizer todas, tá? Eu desconheço alguma que não seja, mas todas elas são financeiras, né? Que estão disfarçando os seus produtos de cashback. E, na verdade, nem é o cashback, que é o conceito do dinheiro de volta. Muitas delas se utilizam do cash credit, né? Ele está te dando um desconto na próxima compra. Só que, para isso acontecer, tem dois fatores aí que não é muito benéfico para o dono do negócio. Primeiro, ele tem que passar a compra dele na maquininha dessa financeira que é o cashback, né? Então, ali a gente já tem um custo muito grande envolvido, uma morosidade, né, para esse dono de negócio receber esse dinheiro dele de volta. Então, isso é péssimo para o dono do negócio nesse sentido. O capital de giro, que faz parte do dia a dia do empresário, ele acaba tendo que deixar na mão dessas empresas, né? E o segundo ponto é que, como elas são uma financeira e elas precisam dessa entrada de dinheiro no caixa delas primeiro, elas só conseguem fidelizar, entre aspas, quem usa cartão de crédito. E que a gente sabe hoje que uma pequena parcela da população que realmente tem condições de usar o cartão de crédito para as compras mensais, para as compras do dia a dia, e poder lá no final do mês pagar uma fatura no seu valor total, tá? Então, esses dois fatores faz com que a Nível se distancie muito dos concorrentes, porque a gente fideliza qualquer tipo de cliente, seja pagamento de dinheiro, cheque, cartão de crédito, e nós não somos uma financeira. A gente simplesmente gerencia essas bonificações, não tendo esse custo nem essa morosidade para o dono do estabelecimento de receber o seu próprio dinheiro. Maravilha. As gigantes do varejo já perceberam os benefícios que essa plataforma traz e já estão aí se destacando, mas eu gostaria que você falasse justamente isso. Isso não é voltado somente para os grandes, não. O médio, o pequeno empreendedor podem tranquilamente fazer parte desse time, não é? Justamente. Essa é uma grande visão da Nível Cashback. Como você disse, hoje os grandes players do Brasil hoje estão dando cashback, inclusive os bancos, né? Eu nunca vi banco dar nada para ninguém, né? E o banco está lá dando cashback. E isso acontece porque realmente é uma grande tendência, tá? Só que, para você instalar um sistema desse, para você criar um software desse, é necessário muito investimento. E é por isso que essas grandes marcas saíram na frente, né? Se não fosse a Nível Cashback trazendo essa plataforma de maneira acessível para o dono do negócio, seria mais uma tendência que estaria no bolso, né, nas mãos apenas das grandes empresas. E a Nível vem para democratizar essa tecnologia e fazer com que qualquer um possa utilizar, tá? Desde o grande, o médio ou o pequeno empreendedor aí. É isso. E todo segmento pode fazer parte, né? Não é seletivo. Não. E esse é o outro grande diferencial, né? Toda relação de compra e venda, onde você estiver vendendo um produto e um serviço, né, você pode ter um intermediário nível cashback ali te ajudando a unir, né, esse dono, esse empreendedor, esse dono de negócio com o consumidor final, tá? É uma coisa interessante daquilo que você falou e uma grande sacada que eu vejo da Nível é porque ela oportuniza ao pequeno, aquele que ainda nem a sua loja aberta ainda tem, aquele que ainda é um delivery, que está começando agora a sua pizzaria, começando seu negócio de venda apenas pelo WhatsApp, e ele pode dar aquele mesmo benefício que o grande play dá, que as grandes lojas, os bancos financeiros, até a XP agora eu fiquei sabendo que você já tem um cartão de crédito que já dá cashback, etc. Então é uma oportunidade de todos participarem. E outra coisa que eu acho mais legal ainda de que isso, que tem a ver com a ideia original lá do Fernando, o CEO da Nível, que é
oportunizar aquele que ganha pouco ou que não tem cartão de crédito também a ganhar o cashback, porque é um benefício que apenas quem tem um cartão de crédito é beneficiado. E mesmo assim, é uma pequena parte da população, ou seja, essas empresas que estão por trás desses outros cashbacks tradicionais, eles fidelizam não o cliente, eles fidelizam sim o cartão de crédito. Então, ele não está olhando quem é o cliente que está por trás. Só que pela proposta da Nível aqui, você pode fidelizar o cliente dentro do teu negócio e trazer ele para ser seu parceiro e fazer compras recorrentes. Pelo menos é isso que eu entendi do negócio aí. Correto, Trifino. Eu acho que muito bem aí a sua colocação, né? Hoje a gente tem desde de grandes lojas que têm altos faturamentos trabalhando com a Nível e até manicures, né? Pessoas que trabalham em casa, com doces em casa, também podendo se utilizar, né, e se beneficiar dessa mesma tecnologia, né? A gente democratizando a tecnologia para todos os donos de estabelecimentos e empreendedores. E tudo isso na palma da mão, né? Só é baixar o aplicativo no celular e vamos seguir. Isso é o mais importante. Por quê? Porque o cliente, o primeiro ponto para você vender mais, para você se conectar com o seu cliente, é ter a atenção dele, né? E aonde está a atenção das pessoas hoje? Seja num ponto de ônibus, dentro de um ônibus, na fila de um banco, em casa, até na mesa de jantar, né? Onde a gente deveria ali estar dando atenção da família, esse ente da família está lá presente com você, né? Então, a atenção é voltada para ele e se você estiver aqui, com certeza, você tem mais vendas a fazer. Pois é. Então, recapitulando assim, em outras palavras, Trifino, então, para o comerciante, para o empreendedor, de fundamental importância, buscando a fidelização do seu cliente. E para o consumidor é ter dinheiro de volta, sempre ter um crédito que pode ser utilizado livremente dentre as lojas credenciadas, né? Com certeza. Aí outro aspecto para o pequeno que é importante, porque o grande, ele já é grande, ele já tem condições diferentes no seu fornecedor, ele já tem uma condição de preço melhor, ele já tem uma condição de logística melhor, uma condição de variedade melhor, ele por si só ele já é diferente do pequeno. Então, o cashback em si, e a Nível trouxe isso, ele dá a oportunidade para o pequeno de ter um diferencial competitivo para o grande, para aquele comércio do bairro, ao invés dele pensar em ir lá na grande rede no centro, às vezes ele pode comprar na farmácia do bairro, porque está dando cashback, ele pode comprar no supermercado do bairro, porque está dando cashback. Então, isso facilita para o pequeno ele colocar uma diferença, porque a gente vive no mercado que se você não se reinventa, que você não dá, e se você não se coloca como diferente, inovador para o seu cliente, você tem uma perda muito grande. Porque você vai sempre estar perdendo para o grande. É aquela história, o rio sempre corre para o mar, né? Então, a gente tem que tentar para trazer essa correnteza para o lado do pequeno também. E eu acho que com essa ferramenta é fantástica para isso. Justamente. E assim, um do aspecto bem legal é que a gente acaba unindo esse grupo de empresários que fazem parte da Nível Cashback e a gente acaba formando uma base de clientes que é trocada por todos, né? Porque o cashback que eu ganhei na padaria, eu posso usar também lá no açougue, né? Diferente lá de um grande supermercado que tem um cashback próprio, você só pode gastar aquele cashback lá naquele supermercado, né? Ali você vai fazendo o seu consumo normal, que você já faria, de açougue, padaria, né? Um pet shop, você vai fazendo as compras ali e vai juntando o seu crédito e pode, inclusive, fazer recarga de celular e outras funções que a gente tem dentro do nosso aplicativo, né? Pensou até para abastecer o carro, né? Imagina. Até para abastecer o carro. Que beleza, que beleza. Tem muito empreendedor certamente nos acompanhando agora e deve estar fazendo a pergunta, e aí, não é um custo caro para o empresário, não é um custo alto para o empresário fazer parte dessa plataforma? Eu diria que o custo é não fazer parte, né? Porque quando você, que é um dono de negócio, não está acompanhando uma tendência de mercado, você vai ficar para trás, né? Quem não evolui fica para trás. E o cashback, ele é uma tendência de mercado, então não depende de mim, não depende do Trifino, não depende de ninguém para acontecer. Ele vai acontecer independente da nossa vontade, tá? Então, você que é dono de negócio, você já sabe. Primeira coisa importante, né? Todo negócio ele tem que ter uma verba destinada para marketing, né? Se você não investe no seu negócio, o seu negócio tenta a se manter naquele mesmo estágio, ou pior, né? Ele debaixar, né? Cair de tempos em tempos, porque tecnologia vai chegando, as pessoas vão avançando, então você precisa acompanhar esse mercado.
Então, não fazer parte do cashback, eu acho que é o maior custo para esse dono de negócio. Ele tem que separar uma parte da verba que ele está ali captando desses clientes para reinvestir na empresa, né? E aqui é muito simples a gente entender, que eu acho que é algo bem comum no mercado tradicional que a gente vê hoje, que é o famoso desconto, né? Então, só que o desconto, o que acontece, né? Qual que é a psicologia do desconto? Primeira coisa, quando você coloca lá estampado na sua loja desconto, o cliente já entra pensando em gastar menos, né? Gastar menos, que ele quer desconto, menos dinheiro, ele quer gastar menos. Quando você coloca a virada para o cashback, quanto mais você compra, mais você ganha. Então, ele entra na sua loja querendo ganhar mais, não gastar menos, né? Só isso já tem um grande ganho, tá? Então, é preciso entender que a tendência se modifica, e essa é uma grande tendência, e ela não vai depender nem da minha opinião, nem da opinião de ninguém, ela vai acontecer, tá? Então, se você quer continuar evoluindo, acompanhando os grandes players e fazer o seu negócio evoluir, você precisa dar nível cashback aí na sua empresa. E a gente fala tanto em novo normal, não é, Trifino e Thiago? A gente fala tanto em novo normal e eu acredito que o cashback representa esse novo normal. Esse novo modelo de lidar com os negócios, né? Sem dúvida, só fazendo um adendo antes do Trifino falar aí, uma das grandes vantagens do cashback é como o cliente já gosta, o consumidor já gosta, né? Por quê? Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. Então, quando a gente ganha algo, a gente sai feliz, né? E o cashback, ele ainda tem o poder de fazer com que o seu cliente se torne um parceiro divulgador, tá? E isso é muito importante você entender. Quando você dá um desconto para o cliente, tá? Ele fica feliz, mas ele guarda para você, para ele mesmo, na verdade, né? Ele não sai falando para ninguém que acabou de economizar R$10 ali na padaria do José. Ele economizou, ficou feliz e pronto. Quando a gente está falando do cashback, como a gente tem um sistema inteligente, tá? Uma parte desse cashback também é ganho, né, pela pessoa que indica esse outro usuário. Então, se eu comprei na padaria e ganhei R$10, a pessoa que me indicou lá ganhou 50 centavos. Né? E ela sai dali sabendo que se ela indicar para os amigos, ela pode ganhar também um percentual de cada compra que os amigos fizerem. Então, ela sai dali divulgando isso, né? Fazendo com que o link dela seja dispersado entre amigos e parentes, trazendo mais consumidores para a base e, consequentemente, mais clientes para dentro do seu estabelecimento. Essa questão que você falou do novo normal, esse processo, na verdade, de mudança de mercado, isso já vem de quase 10 anos. Nos congressos que a gente participa da CDL aqui, desde 2014, eu me lembro que a gente já ouvia falar das lojas fora do Brasil, que você já chegava na vitrine, ela lia o que você olhava que você estava observando, já começava a te sugerir coisas dentro daquilo que você faz. Os próprias redes sociais hoje fazem isso. Então, é aquela coisa de que o processo de digitalização dos negócios, os negócios ficarem híbridos e não ficar apenas no físico e migrar para a internet, é que eu uso sempre o exemplo que eu acho o maior de todos, que é o da Magazine Luiza, que ela foi inteligente o suficiente para poder saber unir o que ela já tinha, que era toda a estrutura de loja física, e enquanto algumas grandes redes quebraram nesse período, na pandemia, ela só cresce. Por quê? Porque ela soube fazer muito bem essa fusão de usar o negócio físico aliado ao negócio digital. E isso é uma coisa que toda empresa, seja grande ou seja pequena, ela tem que aprender a fazer com isso. E hoje, Souza, você que é um homem da mídia, você sabe que para uma empresa, para ela ser vista por uma grande massa de pessoas, o investimento é muito alto. Você tem que investir em mídias diversas, como rádio, TV, jornais, revistas, ou seja, redes sociais, que hoje é uma das coisas que mais se investe em propaganda, mas, no final das contas, aquilo ali é para dar flashes de aparição da sua empresa, que alguns vão perceber, outros vão perceber mais, outros vão passar desapercebido, e você investe muito para alcançar um número muito pequeno. E dentro de uma plataforma como a Nível, você, sendo um usuário, as empresas têm o benefício de que todo usuário que estiver ali dentro da plataforma, ela enxerga. Então, isso traz um benefício e acaba que esse custo
de visualização, digamos assim, que você às vezes investe grandes quantias em marketings tradicionais, ou em formas tradicionais de anúncio, aqui isso sai de um custo irrisório pela visualização que você tem dos milhares de usuários que já têm e que terão um aplicativo no futuro próximo. Isso aí. E lembrando, né, priorizando sempre, dentro do aplicativo a gente vai ter ali os seus clientes e outros consumidores. São pessoas que têm hábitos de compra, né? Isso é um grande diferencial. Você fazer uma mídia, por exemplo, de massa, que você acaba gastando para atingir muita gente que, de repente, nem é um consumidor em potencial, né? Dentro do aplicativo, você só tem consumidores em potencial e muito bem elaborados ali dentro da sua região, né? E tudo digital, tudo muito prático, tudo muito cômodo, isso o consumidor leva muito isso em consideração. E ao empreendedor que está interessado, é só se preparar para vender mais, né? Porque tendência é tendência, é um caminho sem volta. É isso aí. A fidelização já existe há muito tempo, né? Desde a vovó lá da pizzaria que dava o cartãozinho lá com 10 carimbinhos, né? Ela já estava dando ali 10% de desconto, né? De uma maneira ali offline, né? A gente trouxe esse conceito para o online, beneficiando uma terceira pessoa, que é quem indica esse cartãozinho, né? Fazendo com que todo mundo ganhe, né? Isso acho que é a grande sacada. E Jequié tem que estar atento a essas coisas todas, né, Trifino? A Jequié já está ligado. A Jequié já está dentro do projeto da Nível já. Inclusive, eu quero aqui dar uma notícia aqui. Júnior nem me falou que eu podia falar, mas eu vou falar. É porque esse benefício que o Thiago acabou de falar, a Nível, ela orienta até isso, que os franqueados e os agentes locais, os executivos, ele cadastra em entidades sociais para que elas tenham a oportunidade de ser beneficiadas com essa fração da indicação. Então, aqui em Jequié, eu já tenho a PAI cadastrada, já tenho o Grupo Solar cadastrado, já tenho a Frei Luiz cadastrada, a CDL também está cadastrada. Então, se você quer baixar o aplicativo, vai estar o QR Code aqui na CDL, você vai baixar, Júnior vai colocar nas redes sociais aí também. E esse ano, até dezembro, das pessoas que baixaram o aplicativo aqui na CDL, o que a CDL arrecadar dessa fração do cashback ganho daquelas pessoas que ganharam no comércio de Jequié ou nas lojas que ganham no Brasil todo, nas lojas online e físicas, essa renda vai ser revertida em cesta básica, em alimento, para ser doado para famílias carentes. Então, é uma coisa local aqui da CDL, que esse valor, quando for arrecadado, vai ser destinado para esse fim. Esse viés social já é um outro diferencial importante. Já queria aproveitar e parabenizar aí a CDL aí, porque está usando muito bem a plataforma, trazendo também esse viés social num momento tão importante que a gente tanto precisa como esse, né? Maravilha. Acho que é isso, né? Acho que te conhecer um pouco mais a nível, um pouco mais sobre o cashback. Não sei se o Trifino tem alguma coisa para acrescentar mais. Eu acredito que o Thiago já deixou claro aí o que é a nível aí. E depois, qualquer coisa, a gente vai colocar aí nas redes sociais aí. O pessoal que quiser saber mais informação, a gente vai deixar o contato aí para poder procurar. E a gente está aqui à disposição, agradecendo mais uma vez a Nível Cashback, na pessoa do Fernando, por ter disponibilizado aí Thiago Galeno, que eu sei que é um cara hiper ocupado, cheio de atribuições aí na empresa, fora as tantas outras que ele faz aí. É um franqueado da Nível também. Então, é um agente de expansão da Nível na cidade dele aí. E agora a gente vai agradecendo aí, porque a gente vai ter um bate-papo agora sobre Pix, que é outro assunto do momento, que ainda está... Nem a gente sabe ainda onde o Pix pode chegar, né? É isso aí. Então, eu queria agradecer aí ao Trifino, agradecer ao Souza e parabenizar aí a CDL aí por essa iniciativa de trazer informação, trazer tecnologia e ajudar todos nesse momento aí que a gente tanto precisa, beleza? Só para a gente se situar aqui, você está no Rio de Janeiro. Estou no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Valença. Valença, maravilha. Valeu, foi um prazer falar contigo. Obrigado aí pela disponibilidade, viu? Abraço. Valeu, até mais. Thiago Galeno. Muito bom. Simpatia, né? Simpatia. A gente precisa ir para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com a Patrícia Luz, Sincob, Pix e muito mais na sequência. Até já. Promoção Cicobi, investir é para todos. E aí, o que você quer ser? YouTuber, investidor, agricultor, investidor, professor, investidor?
No Cicobi, todo mundo pode ser investidor. No Cicobi, todo mundo pode ser investidor. A partir de R$200, você vai participar de sorteios de prêmios e de 15 em 15 dias você pode ganhar. Então, fechou? Você é investidor? Invista com a gente. Aqui, investir é para todos. Cicobi, faça parte. O comércio baiano precisa de você. Ainda estamos enfrentando um grande inimigo, o coronavírus. E manter o comércio vivo depende de todos nós. Por isso, faça a sua parte e colabore para te recebermos sempre com portas abertas. Nos adaptamos para oferecer toda a segurança necessária contra a Covid-19 nos nossos estabelecimentos. Adotamos todas as medidas que seguem as recomendações dos órgãos oficiais da saúde e a sua prevenção protege a economia local e garante o funcionamento do comércio. Portanto, use máscara, evite aglomerações, higienize as mãos sempre que possível e incentive o comércio do seu bairro. Seja você também responsável e assegure empregos para a sua e outras milhões de famílias. Uma campanha da FEComércio Bahia, FCDL Bahia e CDL Salvador. O score do SPC Brasil foi turbinado. Agora, além do vasto banco de dados do SPC, com histórico de inadimplência, dados cadastrais e hábitos financeiros do consumidor, leva-se em conta também todo o seu histórico de pagamento, vindo do cadastro positivo. Isso significa que ao pagar suas contas em dia, o consumidor terá seu score turbinado, já que no novo score do SPC Brasil estão sendo considerados seus hábitos de pagamentos com cartão de crédito, financiamentos, empréstimos, água, luz, entre outros. Veja a história do Samuel. Seu histórico de pagamento foi compartilhado com o SPC Brasil. E com isso, nossa base de dados ficou ainda mais completa, combinando os dados de inadimplência com os dados do cadastro positivo. Enquanto na concorrência, que possui apenas os dados do cadastro positivo, a nota de score do Samuel pode não ser muito próxima da realidade financeira do consumidor. No SPC Brasil, devido a todo o seu histórico no mercado, combinado com os dados do cadastro positivo, a nota de score do Samuel será turbinada, tornando-se muito mais precisa. Assim, sua empresa se sente mais segura para receber por uma venda a prazo. Com um banco de dados que agrega mais de 60 anos de história, as nossas informações do SPC Brasil permitem obter mais assertividade na hora de conceder crédito. Quer saber mais ou contratar as nossas soluções? Entre em contato com a CDL ou associação comercial da sua cidade. Estamos de volta agora com a nossa segunda convidada de hoje, a Patrícia do Cicobi. Patrícia, que gentilmente está conosco. Boa tarde, Júnior. Boa tarde. Gentileza, se apresente, por favor. Sou Patrícia Luz, filha aqui da terra. Sou formada em administração com especialidade em gestão empresarial. Trabalho atualmente no Cicobi, 13 anos, e 9 como gerente. Cicobi é uma das principais conquistas de Jequié desses últimos 20 anos, não é? Sim, o Cicobi, na verdade, ele nasceu aqui em Jequié numa parceria do CDL, né? Foi uma parceria, foi a mãe, vamos dizer aqui, em Jequié, do Cicobi, e está aqui já há 20 anos, né? E segue essa linha do cooperativismo, trabalha como agente financeiro, oferece todos os produtos e serviços que uma instituição financeira oferece. E a gente deu até risada na estante com a fala de Tiago, né? Ele nunca viu banco dar nada. Realmente, ele dá certo. O banco ele não dá, mas a cooperativa já é diferente, é esse diferencial, né? A gente trabalha sem fins lucrativos, então tudo que você compra no Cicobi, o produto, o serviço, no final, paga toda a despesa, sobrou o quê? A gente não tem lucro, né? Nós chamamos de sobras, e volta para o associado, né? Então, esse é o nosso diferencial, a gente pensa justamente isso, é conectar pessoas para solucionar ali justiças financeiras, para que todos saiam ganhando, e o que a gente acredita, quando todo mundo ganha, ninguém sai perdendo, né? Então, é mais do que um modelo de negócio. O cooperativismo, ele segue essa filosofia, né, de vida,
que é pensando num coletivo, onde todo mundo contribui, sai do individual, mas não pensando só nos seus interesses individuais, mas pensando no todo. E eu me identifico muito com essa filosofia, com esse modo de pensar. Eu acho que quando você coopera, né, você é muito mais feliz com isso, todo mundo ganha, o comércio ganha, a localidade ganha. Para você ter ideia, tem cidades, por exemplo, Manoel Turino, que foi inaugurado agora a agência, né, em fevereiro, só o Cicobi está lá. Os outros que estiveram fecharam, mas o Cicobi, na contramão, né, porque foram mais de 1.700 agências fechadas no mundo, os bancos de varejos eles fecharam, e o Cicobi foi na contramão, inaugurando, teve um aumento de 6% de número de agências do Cicobi no Brasil. Uma delas é pertinho da gente aqui, que é o Manoel Turino. Recém-inaugurado, né? E estamos presentes também em Jaguaquara, né? Sim. A nossa agência, o Cicobi ele é formado por associação, né? Por associados, adesão voluntária. Então, a nossa agência 3017, ela atua hoje em 19 cidades, né? Pertinho da gente aqui tem Manoel Turino, Jaguaquara, que o associado daqui de Jequié, você vai em Manoel Turino, é como se fosse associado lá também, que nós não temos clientes, nós temos donos do negócio, né? Esse é o nosso diferencial também. Você lá não é só um correntista, você é dono do negócio. Atuamos em feira, Salvador, e aí vem aquela parte do Sisal ali. Estamos em Paulo Afonso e chegamos também no próximo semestre em Ribeira do Pombal. Sem falar em vários outros estados brasileiros. Sim, isso só a agência 3017. Ah, tá. Né? Mas o Cicobi ele está atuando em todo o território brasileiro. E é sempre bom relembrar isso, né? A participação da CDL dessas conquistas importantes, né? 20 anos atrás já se pensava adiante, porque é algo assim extraordinário. E que continua assim, né, Tufino? Na verdade, assim, aquilo que a gente tem batido aqui semanalmente, assim, desde quando eu ingressei nessa missão de cooperativismo, de associativismo, que tem a ver as duas coisas. Sim. E assim, eu entendo que nós só vamos ter uma sociedade melhor se ela for associativa. Então, não adianta eu ter o pensamento individualista, e a gente já vive uma sociedade hoje, já vive dias de uma sociedade altamente individualista, que cada um é cuidando do seu, cada um livrando o seu e o resto que... Né? Então, assim, é um pensamento que não cabe mais na sociedade. E é por isso que a gente tem uma sociedade hoje tão diferente do que era nesse sentido há anos atrás. Porque cada um está no seu mundinho, na sua casa, na sua empresa, e a CDL, a premissa dela é justamente essa, ela é uma câmara para que una o comércio. Então, eu acredito nos projetos quando ele é para um bem comum. E Sim. Tudo que se pensa dentro das CDLs, e aí eu não estou falando da CDL de que eu estou falando da CDL como um projeto nacional que é. Porque a CDL em si, ela é apenas uma célula de um grande organismo que é nacional, que tem a cobertura de seu guarda-chuva pelas federações e que tem a sua cobertura maior no guarda-chuva maior, que é a confederação. Então, que briga por grandes conquistas que beneficia todos. E aqui em Jequié, falando bem como você falou, nasceu aí na gestão, acho que, se não me engano, foi de Renan, de Oscar, que foi aqueles que brigaram e que trouxeram o Cicobi. Começou com 100 associados. 100 associados, que boa parte deles eram lojistas associados à CDL. Eu acho que 100%, viu? 100%. E hoje aí essa potência que você falou, e é aquela coisa, né? O cooperado, ele faz parte, ele é um associado, ele inclusive tem participação Sim. nos resultados do banco, né? Que essa é uma grande... É uma grande sacada parecida com o cashback, né? A gente deu até risada quando ele falou, né? O ano passado, pra você ter ideia, foi um ano atípico, né? E nós conseguimos mais de 8 milhões de sobras que voltam para os associados, né? Então, tudo tem um custo, paga esse custo, o que sobrou? Sobrou X, volta proporcional ao que cada um contribuiu, né? E a questão da segurança também, nós fazemos parte do Fundo Garantidor, que, trocando em miúdos, é como se fosse um seguro do Banco Central. Então, todo banco, você, correntista, você ali é assegurado em até 250 mil do que você investe naquele banco, caso ele venha, vamos dizer assim, a quebrar, a fechar. Né? Então, essa segurança, todos os associados do Cicobi também têm.
Então, você pode investir, pode trabalhar com toda essa segurança, porque também nós fazemos parte desse fundo garantidor que tem ali o Banco Central regulamentando tudo. É um sistema de cooperativa aberto, né? Não é voltado apenas para o comércio lojista, não, né? Não, ele é aberto. Hoje nós temos associados pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? A gente vê até propaganda ali, qualquer um pode investir no Sicoob. E você chegando lá, não importa o tamanho da sua empresa, como o Júnior falou, né? Você é tratado com devido respeito, você é tratado como realmente dono do estabelecimento, da agência ali, né? Do Sicoob. E todo mundo fala do Sicoob, né? O atendimento que é de excelência, enfim, o trato como é dado a coisa, é realmente um diferencial. A gente preza isso, né, Souza? Essa questão da valorização. Para você ter ideia, só a agência aqui de Jequié, nós não atuamos só em Jequié. Nós temos aí vínculos com as prefeituras e câmaras de Itagi, de Itaúna, Ubatão, Baitaba, Itapé, Canavieiras, Arataca, Santa Luzia, Itapé, Barro Preto. Então, nós temos mais de 19 convênios, né? Itacaré, Maraú, são pessoas que têm suas instituições lá, mas justamente esse diferencial, que é o atendimento, faz com que eles venham até Jequié, ou, como foi esse ano, a gente fez uma estratégia diferente, nós fomos até eles, né, para poder fazer esse vínculo e ter esse empréstimo com uma taxa diferenciada. Bom saber. Bom saber. Ninguém segura esse Sicoob, então, hein? Ninguém segura. Vamos falar sobre o Pix? Vamos Muita lá. gente já ouviu falar, né? Pix, pagamento instantâneo, etc. e tal. Afinal de contas, como é que isso funciona, Patrícia? Houve muita insegurança no início, né? E muita resistência em relação até aos bancos, porque com o Pix diminui muitas tarifas, né? Tarifa de TED, DOC, e sem falar no depósito também que diminuiria. Mas é uma tendência, tá aí, não tem como recuar, né? E nada mais do que um novo instrumento de pagamento, né? A premissa do Pix é justamente esse baixo custo. A pessoa física, ela não paga a tarifa, né? A PJ já começou a pagar, no Sicoob ainda foi prorrogado até dia 31 de julho. E a premissa dessa justamente é instantâneo. Você fez o Pix, você vai receber seu recebimento ali na hora, né? Então, sem falar na segurança, ela também é um produto do Banco Central, regulamentada por isso, então tem toda a segurança como se fizesse uma TED, uma DOC, a mesma coisa é o Pix, né? 100% não pelo Pix, mas por uma questão pela a criminalidade que existe, né? Mas o sistema em si, ele é seguro. E sem falar na questão das diretrizes, né, que já tem no banco, por exemplo. Para você fazer uma TED, você tem que ter seu celular liberado previamente, limites também, né, já cadastrados. E para fazer o Pix, a mesma coisa, segue essa mesma linha. Ela vai responder nas perguntas todas que a gente já tinha elaborado aqui. Eu confesso que nessa que você falou da resistência, eu levei, eu acho que 3 meses para fazer o cadastro do Pix. Eu até cheguei a falar assim, eu não vou fazer esse negócio, mas chega uma hora que é inevitável, né? É verdade. É aquela coisa, você não tem como nadar contra a correnteza. Não tem como. Contra a maré. E é muito fácil, ao passo que porque assim, você só vai confiar se você conhecer, né? E é muito fácil. Você cadastra ali uma chave, que é essa chave? A chave, na verdade, vamos dizer assim, um apelido, né? Porque para você fazer uma TED hoje, você precisa de todos os dados. Número de banco, número da agência, número da conta corrente ou poupança, CPF, né? Ou CNPJ, dependendo do tipo de conta. E o risco de voltar é muito grande, porque se você digitar um dígito errado, volta. A TED ainda volta em questão de minutos, o DOC já é a demora maior. E o Pix não, é questão de segundos. E você simplifica todos esses dados e você escolhe um apelido para ele, que pode ser seu CPF, né? O e-mail ou CNPJ, um e-mail, número do telefone, né? E você só dá aquilo ali e pronto. A pessoa colocou, meu CPF, colocou o CPF, já vem todos os dados da minha conta e já faz. Então, o risco de voltar diminui bastante. E, porventura, alguém faça uma transação dessa
para uma conta errada, tem como recuperar imediatamente? Como é que se dá isso? Ao passo que você cadastrou, você deu um CPF, né? Você não vai, se você digitar o CPF errado, ela vai voltar. Mas mesmo assim, você cadastrou, ele vai te dar ali para você ver as informações, né? Entendeu. Se for um CPF, em vez de eu digitar o CPF de Patrícia e eu digitei o CPF de Souza e confirmei, Já o era. dinheiro vai para você. Aí eu tenho que ligar para Souza para devolver. Mas tem todo, antes de você fazer a sua senha de efetivação, né, vai te aparecer uma tela para você confirmar. Então, essas questões de certificar antes de colocar o ok, ainda é válido também para o Pix. Ô Souza, e aí eu vou dar um testemunho aqui agora de uma coisa que eu já fui vítima lá na loja. De uma pessoa, de uma cliente, que eu acredito que de má fé, não por ter voltado o DOC dela, mas por todo desenrolar o pós-voltar. Que isso foi o ano passado e até hoje está sem receber. E cada dia uma desculpa. E a pessoa fez uma compra, e aí era na época do delivery, fez o DOC, mandou o recibo e confiamos que aquele DOC tinha sido realmente feito, entregamos o produto e depois disso... E o DOC ainda é pior e porque o DOC, é só à noite, né? O DOC você ainda Na virada. não... Se fosse o TED, você tem ali de 10 a 30 minutos, a depender do banco, uma margem ali, que poderia ser o tempo da entrega, e você dá uma conferida se o dinheiro entrou. O DOC não, ele só entra na compensação, você só vai ver no dia seguinte. Isso. E nós tivemos a ingrata surpresa de, quando olhar o saldo, aquele valor não está lá, e até hoje estamos aí. Ainda hoje a menina me falou assim, aquela cliente lá, eu liguei, aí disse que vai vir aqui tal dia, eu falei assim, já é a 50ª desculpa dela. É porque quando você coloca, você deu seu CPF, ele vai aparecer o seu nome, ele aparece os dados. Então, não tem como eu dar o meu CPF e aparecer seu nome. Não vai. Então, você tem como conferir. Não, realmente é Souza mesmo. E outra questão também, que ela ajuda muito na negociação, Souza. Até na questão da pessoa física, né? Por exemplo, você quer vender seu carro, suponhamos, né? E aí, no meio da transação, fica quem confia em quem? Eu pago primeiro, você entrega, como é que vai ser? E com o Pix, não. Você tá ali, seu carro, fez o Pix no mesmo instante, você já confere, né? Já entrou. Então, até essa rapidez, esse comprometimento é muito melhor, né? Ajuda bastante a você não perder. O Pix, na verdade, ele não vai acabar com as outras formas de pagamento que existem, né? Se fosse assim, o talão de cheque não existiria mais, e a gente vê que diminuiu, mas ele existe. Mas é uma ferramenta a mais para te ajudar na tua negociação, principalmente no comércio. Como a adesão da pessoa física foi maior, hoje a gente vê que as empresas estão começando, né? Eu posso dar um testemunho aqui porque ele me permitiu. Quem conhece Renan sabe que Renan tem uma resistência enorme para essa questão de digital, né? Veio ter um e-mail porque a central exigiu que ele tivesse um e-mail. Até para nossas reuniões aqui, é complicado. Ele gosta da presencial. E aí veio essa questão da pandemia, do delivery, e o pessoal começou a aderir, fazer o pagamento pelo Pix. E ele, não, Patrícia, pelo amor de Deus, ele estava usando do filho. Ele, não, tem que fazer o da loja. Né? Então, essa adesão é uma questão de cultura mesmo. A resistência à mudança é normal, mas as pessoas físicas estão começando a usar, e com isso, o comércio está vendo também várias vantagens e benefícios para eles também. Um sucesso, né? E dentre as muitas vantagens, tem uma outra que a gente não colocou aqui, é que funciona 24 horas por dia, sábados, domingos, é o que a gente chama 24/7, né? 24 horas, 7 dias, porque a TED seria dias úteis, né? E tem um horário até 5 horas da tarde. E para o comércio, assim, eu falo como por experiência, é também uma economia. Porque no lugar do Pix, qual era a outra forma, a não ser o dinheiro que os clientes pagavam, era com cartão de débito. Que o banco já fica com um pedaço enorme, considerando que o dinheiro está na conta dele na mesma hora. Sim, né? Exatamente. Então, assim, essa taxa de débito já chegou a 2%. Hoje, eu acho que com a concorrência aí, ela já está caindo aí para baixo de 1%. Ela diminuiu bastante, mas também nem todos têm esse acesso a essa negociação. Isso. Né? Aí, a grande maioria, principalmente, quanto menor
o comércio, quanto menor o faturamento, maior é a taxa. Então, Exatamente. é uma punição para o pequeno. E o Pix, ele, nesse sentido, Ele vem democratizar isso aí. democratizar e eliminar o custo, além da segurança, porque o débito ainda tem aquela coisa, você vende agora, passa o cartão, seu dinheiro vai cair no outro dia, ou às vezes tem banco que é 2 dias para entrar na conta. E o Pix não, você botou, tá ali na hora, você já vê, o cara... nesse sentido aí... E nessa linha também do e-commerce ajuda bastante, porque você vai vender, aí tem a modalidade do boleto, que normalmente tem um desconto, né? Mas são 1 ou 2 dias que você dá de prazo para a pessoa poder pagar. Então, se ela não pagou, não tem um comprometimento com a venda. Com o Pix, não. Ela olhou, fez o Pix, acabou, já tem um comprometimento, você já consegue dar andamento àquela venda que você fez. Então, existem vários benefícios de você analisar, né, a questão da segurança, a questão de não estar dinheiro no caixa também, você sabe que, né, a criminalidade, infelizmente, está aí. Então, tem muito... Ao passo que você for conhecendo essa ferramenta, a gente vai depois analisar aqui algumas agendas que ainda vêm por aí, que vai ajudar muito o comércio, e é bom que o comerciante, o empresário, conheça e vai se preparando. É uma tendência e ele não tem como escapar disso aí, não. E não precisa ter conta em banco, né? É Também. uma vantagem grande para as pessoas que fazem. Pode pagar qualquer coisa também, não pode? Sim. Pelo Pix, né? Sim. Qualquer transação. Rapaz, então, são mudanças incríveis. E me parece que vem mudanças pela frente, né? É um processo de evolução, né? Tem muita coisa prevista, inclusive, né? Tem uma agenda, como aqui tem um calendário, Souza, para decorar é complicado. Mas tem a melhoria que eles vão usar, já estão começando a usar a questão dos aplicativos, por exemplo. Se você cadastrou seu número de celular, né? Então, ele já tem essa parceria com os aplicativos, o WhatsApp, para poder ter essa identificação. Também a questão da conta salário, porque hoje quem pode fazer é somente a conta corrente e a conta poupança. Né? Então, até o final do segundo semestre, eles já estão colocando também como a conta salário, como mais um canal de atendimento, né? Tem a questão da cobrança, que pode também utilizar os boletos, já está sendo utilizado aí pela Coelba, né? Pela telefonia também, para você já poder usar. Quando você pega sua fatura, já vem ali, né? O QR Code que você pode pagar. E para o segundo semestre, vem um saque Pix. Você vai poder fazer esse saque também. É uma das grandes novidades. Né? Que tá aí. A questão da aproximação, que hoje já consegue fazer com cartão, essa tecnologia também vai chegar para o Pix. Então, tem uma agenda aí de melhorias e de grandes negócios, de oportunidades de grandes negócios para o comércio. Agora uma pergunta, uma curiosidade minha aqui, que eu acredito que deve ser de uma boa parte de quem está nos assistindo agora. Na prática, como é que se dá essa operação? Eu não preciso de uma conta, como ele falou. E da onde sai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? No caso, eu vou pagar... vai sempre sair de uma conta corrente que eu tenha em algum banco para eu fazer o Pix pagando uma conta tal, é isso? Exatamente. Né? Então, não preciso necessariamente digitar aquele código de barras, é isso que muda? Não precisa. Você tem ali, você pode fazer o Pix por meio de uma chave, que aí você vai cadastrar e dar esse apelido, né? Então, eu fui na sua loja, fiz a compra, pego o meu telefone ali, te dou o número, né? Te dou o que eu ou meu celular ou meu CPF e faço aquele Pix para você, né? E ele vai sair da minha conta e vai instantaneamente para a sua. Né? Então, eu te forneço os dados e para poder fazer ou para receber. Aí depende de quem está fazendo a compra, ou de quem está pagando, ou de quem está recebendo. Tem limite de Pix em prazo de 24 horas, por exemplo? Não. O que pode ter, Souza, por uma questão de segurança, é os valores. Né? Por exemplo, para você fazer isso no Sicoob, nos bancos, você vai ter que estar com o seu celular liberado, né, a questão de segurança, ou o seu computador liberado, você tem que fazer uma senha de efetivação, né? E ali você pode fazer. Ou, se for limites maiores, por uma questão, você tem que fazer essa solicitação para aumento de limites, que é só uma questão de segurança. É só uma questão de cadastrar esse limite, o valor. Mas você pode fazer quantos Pix você quiser durante o dia. E chave, eu posso ter mais de uma também? Pessoa física, você pode ter até 5, pessoa jurídica até 20.
veio para revolucionar mesmo. Viu? Sim. E foi muito, muito rápido, né? E é um sucesso. Hoje, eu não tenho números aqui, mas é um estouro. Essa história. Mas, Souza, a obra é tão prático. Você vai numa loja, né? Por exemplo, muitas pessoas não têm tempo de mais, né? Até a questão da pandemia. A mulher, a vendedora vem e te traz ali várias sapato, roupa, enfim. Vou falar de mulher, né? E você escolhe quanto deu, deu X. Qual é o Pix da loja? E eu já faço ali instantâneo. Antes da vendedora chegar no estabelecimento dela e prestar a conta, o dinheiro já chegou lá na conta do comerciante, do empresário. Agora, existe eu já, em conversa com vários amigos, e sempre citam a questão de que uma boa parte das pessoas tinha um receio, e por exemplo, porque também a instituição financeira, o governo, o fisco, ele vai ter muito mais controle do dinheiro que circula, né? Sim. Então, aquilo que era o dinheiro que rodava de mão em mão, que às vezes não passava pelo banco, não passava, hoje, quanto maior a circulação de recursos passado pela sua conta, pelo seu CPF, aí também isso implica que eu acredito que essa é a intenção por trás do Pix, além de facilitar, é o controle de uma movimentação financeira para uma possível Ele vai te cobrança mostrar sempre a origem, né? E o de destino. imposto de renda, né? E até mesmo saber a origem desse dinheiro, como é que esse dinheiro todo Exatamente. circula no país, para saber como é que isso anda, né? Agora, isso vale para todo mundo, nessa questão do Pix. Por exemplo, minha esposa faz pizza. Tem gente que já faz o pagamento via Pix no ato da confirmação do pedido. Sim. Quer dizer, mercado informal. Quer dizer, está todo mundo no mundo. É porque veio justamente para democratizar isso, né? Hoje o autônomo, o informal, ele pode fazer tranquilamente e esse comprometimento para ele da venda é muito bom e bem mais seguro, porque ele consegue acessar ali na hora, se realmente entrou, né? E entregar sua mercadoria ou fazer seu serviço tranquilo. TED Doc vão desaparecer, você acredita nisso? Não, eu não acredito que nada vá desaparecer. A história do cheque que você contou, Exatamente, né? Existe público para tudo isso. Para você ter ideia, apesar de todo esse avanço, no Brasil nós temos 45 milhões de pessoas que não têm conta em banco. Mas tem a sua renda, tem essa movimentação aí no mercado. Eles não deixam de usufruir, de consumir, né? Então, tem mercado, tem público para tudo isso. Vai continuar existindo. É mais uma ferramenta que é interessante que se conheça e se utilize, que vai ampliar suas oportunidades ali de negócio. Com certeza diminui. Agora há pouco, no intervalo aqui, eu acabei fazendo um Pix aqui para uma empresa que era para comprar uma matéria-prima lá no Ceará, para fazer um produto, para terminar de fazer um produto, e eu fiz um Pix. Talvez se eu fizesse um TED, não daria tempo cair na conta, a pessoa visualizar, mesmo mandando um recibo. Até a questão do horário, talvez você não Às fosse vezes dizer. a pessoa só libera depois que enxerga realmente na conta. Porque existe situações diversas aí que pode criar uma desconfiança. E o Pix não. Você nem precisa mandar o recibo, ele já vai visualizar, às vezes até o aparelho dele lá, o celular da empresa, já aparece notificação instantânea. Então, é uma segurança para quem vende e para quem compra. É como eu falo, vai diminuir, como você falou, diminuir, acabar, eu acredito que não, porque tem público para tudo isso, né? Tem pessoas que têm a resistência, a questão da cultura mesmo, né? Mas a adesão, se eu não me engano, foram 62 mil Pix até janeiro, feito em janeiro, só de PF para PF. 62 milhões? Isso, de quantidade. Né? Quantidade. Mas, então você vê que a adesão da pessoa física está muito mais na frente e com isso ela vem buscando o PJ, né? A PJ vem, a empresa vem aderindo também justamente por isso. Agora a questão da gratuidade para a pessoa física. Hoje ela é gratuita, mas a gente sabe que essa operação em si ela tem um custo. O Banco Central ela cobra um custo X pela operação. Os bancos estão bancando isso. Me corrija se eu estiver equivocado, para as pessoas físicas. Até quando vai ser gratuito isso para a gente? Segundo o Banco Central, é gratuito para a pessoa física. Não vai ser cobrado em nenhum momento. Né? Desconfiança assim. Isso, A gente vai viciando, não tem como... Até então, porque quem está dando as regras é o Banco Central. Né? Então, para a pessoa física. Para a empresa, já começaram a cobrar, né? Mas o Sicoob, como eu te falei, até o dia 31 de julho ainda não está cobrando para as empresas, mas as empresas vão cobrar e está
varia de banco para banco, né? Outra pergunta seria essa: tem um teto para se cobrar? O Banco Central estabeleceu Está um teto regulamentando máximo, isso. ou cada um cobra como já é o... Começaram a cobrar a porcentagem diferente, o Banco Central já está atuando justamente para manter esse teto aí, para não ter abusos, né, em relação a essas cobranças. Não pode ocorrer, né? E dessa agenda tua aí, o que é que mais traz? Ela trouxe um monte de pesca ali. trouxe um né? livro ali. Porque é interessante ver essa agenda e acompanhar, Claro. né? Todas essas informações, evolução, na verdade, exatamente, do Pix você vai encontrar no site, né, ali do Banco Central, tudo ali, o que ele pretende fazer para você entender melhor, né? Então, é interessante você ver esse público, o que você pode, com que público eu vou poder utilizar o Pix, com que pessoas, em que momento, né? Por exemplo, o Pix vai fazer aqui a questão do boleto, mas ainda não protesta. Então, será que com esse cliente é melhor fazer um boleto ou eu vou fazer um Pix por meio de cobrança? Então, quanto mais você conhecer o seu cliente, o seu público, o seu mercado, você vai ver qual é a melhor maneira, qual seria o melhor produto, a melhor ferramenta para utilizar com ele. Aos poucos a gente vai conhecendo, né? Aí vai se acostumando também, vai se inteirando. Tem muita coisa que só o departamento jurídico pode nos informar também. Agora, eu acho que nem mesmo o Banco Central imaginaria que o Pix ia fazer tanto sucesso. Porque antes mesmo de começar a valer de verdade mesmo, já tinha um monte de gente já, não sei, o seu nome era um pré-cadastro, mas tinha muita gente já na lista. Porque tinha que fazer a chave, né? Cadastrar essa chave antes. E muita gente se antecipou a isso. Isso. Muita gente. Isso. E hoje você pode fazer tranquilo no seu próprio celular ali, no smartphone, ou no seu internet bank, você vai ali, você cadastra a sua chave, tranquilo, um passo a passo muito tranquilo em relação a isso. E se tiver dúvida, nós estamos aí, né, para poder auxiliar. Para você ter ideia, nessa questão da pandemia, melhorou muito a questão desse atendimento digital, né? Pouco você precisa realmente ir na agência para fazer a questão do serviço, né? Porque pelo teu celular você faz pagamento, você transfere, né? Você consulta, você faz um depósito de celular, de cheque por meio do seu celular. Então, o atendimento hoje por meio dos canais digitais está muito mais fácil e bem acessível a todos, e as pessoas estão aderindo a isso. A pandemia ajudou bastante. Esses programas sociais também impulsionaram bastante essas iniciativas, né? Aquilo que eu falei no primeiro bloco, da questão da aceleração, a pandemia, eu falei, nem concluí, agora que eu me lembrei, que eu falei desse processo de digitalização das empresas, dos bancos e tudo mais. A pandemia acelerou um processo que já vinha pelo menos uns 5 anos aí. O que ia acontecer daqui a 5 anos? Então, pessoas que eram avessas à tecnologia, pessoas que diziam, eu não vou ter isso, não vou ter isso. Minha empresa não tem site, minha empresa não tem o Instagram. Hoje, ou você tem, ou você vai sumir. Porque não tem como mais fugir disso. É uma realidade, é uma tendência que ou as empresas, os bancos já vinham nesse processo, até porque faz parte das ações do banco, de tecnologia, de digitalizar. Já vem um processo aí de diminuição de pessoal e as máquinas fazendo um papel importante e substituindo muita gente no banco, isso a gente já vê há muitos anos, mas realmente hoje aquela necessidade que às vezes até o próprio banco pedia para a gente, né, como cliente, tem coisa que você dá para fazer em casa, tem coisa que usa o aplicativo. Mas tinha resistência. E hoje a pandemia fez ver que facilita realmente a vida. Eu mesmo vou em banco, assim, se não tiver jeito. Se eu tiver um jeito de não precisar ir no banco, Isso era segurança, né? As pessoas tinham muito medo disso. Hoje, na verdade, a questão da agência é mais um relacionamento. Porque o atendimento você consegue ter por meio dos canais digitais, a máquina te dá esse atendimento, você vai no caixa eletrônico e resolve o seu problema. Mas o relacionamento aí é insubstituível. O ser humano está ali, a gente mantém e valoriza muito isso, né? Nós temos associados que eles fazem questão de ir na agência, embora não tenha nada realmente para fazer, né? Mas ele vai todos os dias lá
Antigamente, quando tinha um cafezinho, que com a pandemia a gente teve que tirar, mas as pessoas iam lá para bater papo, para desabafar, para contar algo que aconteceu na sua empresa. Então, é a questão do relacionamento o que faz também fidelizar, né? O que faz a gente avançar com os nossos relacionamentos e ampliar os nossos associados também. No passado distante, o relacionamento era assim, né? As pessoas faziam questão de ir lá bater um papo com o gerente do banco, que tinha todo um ambiente preparado para receber, em especial os grandes clientes, né? As contas mais gordas e tal. O pequeno geralmente era o trivial, mas agora a gente vê essa necessidade mesmo, né? Para você ter ideia, é questão de estratégia, né? É questão de objetivo do seu modelo de negócio. O banco de varejo, como eu mencionei mais cedo, ele fechou em torno de 1.700 agências, o que diminuiu o custo dele, e ele teve um resultado, porque o resultado dele é em grande escala, né? Já a cooperativa foi na contramão. Abriu mais agências, porque ela acredita justamente nesse negócio do relacionamento. Teve resultado também? Teve. Nós tivemos 42% de aumento em depósitos totais. Então, estratégia diferente, devido aos objetivos serem diferentes, e deram certo, né? Então, essa questão de você realmente conhecer qual o seu objetivo da sua empresa, eu acho que falta muito isso no comércio e nos empresários, deles se conhecerem mais. E ao passo que ele se conhece, ele vai poder conhecer o seu mercado, o seu público, e ver o que ele tem de melhor. Porque existe público, né? Mas qual é o meu público? O que eu posso oferecer para ele? Que ferramenta eu vou trabalhar para ele? Nós tivemos casos de associados que o ano passado, apesar de ser um ano difícil, foi o melhor ano de receita. Ela inovou, né? Foi difícil? Foi. Mas, em vez de paralisar e se queixar, né? Uma coisa que foi bem discutida com o Dixon na estreia daqui, ela deixou de lado a culpa, de quem é a culpa, e foi buscar. E foi. E não foi só uma ou duas, não. Foram muitos associados que fizeram a diferença justamente por conhecer seu negócio e buscar parcerias, que é importantíssimo, né? Um aspecto que você falou aí de uma diferença grande de um banco cooperativo, que é cooperativa, para o banco comercial, porque o banco comercial em si ele visa estritamente o lucro. Ele trabalha com dinheiro, a moeda que ele vende é o dinheiro, então quanto mais lucro para o banqueiro, melhor. Enquanto que a cooperativa, apesar dela visar ter o seu resultado positivo, só que esse resultado positivo ela reverte para aqueles cooperados. Então, o objetivo do lucro final não vai para o bolso do dono do banco. Ele é compartilhado por todos os associados. E acaba fortalecendo. Então, isso até ajuda no sentido de crescer também. Fortalece a própria comunidade que ela atua. Porque, como você falou, não vai para fora. Não vai para o bolso de uma única pessoa. Ele volta para todos os associados ali. Muitos banqueiros, inclusive, nem estão inseridos, nem moram no Brasil, né? A sede é fora do país e tal, e aqui não, tudo muito localmente. E é isso que a gente precisa muito levar em conta, né? A gente se preocupar muito com o localmente. A gente age globalmente, mas com esse pensamento local. Acho que a cooperativa dá esse suporte para a gente entender bem isso, né? De todas as energias, todas as forças serem voltadas para dentro de Jequié, o assunto que a gente está sempre abordando aqui, né? Na verdade, assim, se nossa sociedade, todos os setores se organizarem, se associarem, se fortalecerem, a gente vai ter uma sociedade melhor. Em vez de eu ficar brigando sozinho aqui por um ideal, o outro lá sozinho, se a gente se une, e a gente sempre cita aqui em Jequié, que eu acho que é um dos melhores modelos que tem para se dar exemplo, é o setor de panificação. Então, eu sou do tempo, eu na minha adolescência, aos 13 anos, meu primeiro emprego foi numa padaria, que eu trabalhava, eu pedia para trabalhar lá para ganhar as figurinhas de block card que o filho do dono chupava chiclete e eu ficava para pegar, colecionar o jogador de futebol. Então, eu cresci num ambiente de padaria. Então, se você observar as padarias de 35 anos atrás, que é quando eu estou mais ou menos, quando eu estou falando aqui, 34, 35 anos atrás para hoje, é uma diferença absurda. Hoje você tem ambientes melhores, produtos melhores, diversificados. Então, a padaria deixou de ser aquele lugarzinho que você vai simplesmente
simplesmente ali para comprar seu pão no final da tarde e ir embora, e viraram quase que um shopping center de que nós temos aqui a São José Vila Gourmet, que é um exemplo disso, que até cinema tem dentro da padaria, vamos dizer assim, originalmente é uma padaria, que tem todo um conglomerado de negócios ali dentro. Né? Eu vou aproveitar, deixa inclusive para dizer que o José Marcos Andrade vai ser o nosso próximo entrevistado aqui no nosso podcast. E é um exemplo de empreendedor, e um exemplo de empreendedor que nunca se preocupou em crescer sozinho. Exatamente. Né? E você cita aí o ramo de panificação, e Jequié hoje é um referencial por conta justamente desse espírito que ele tinha de cooperar, de buscar conhecimento, compartilhar esses conhecimentos. Então a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história desse empreendedor, que é um dos grandes aqui de Jequié, um dos mais respeitados e admirados, que é o José Marcos Andrade. Então tá aí. A gente está aqui sempre, toda quinta-feira, compartilhando experiências vividas. Hoje a gente teve a oportunidade de ouvir as suas experiências vividas da Sicoob, mas a gente não pode deixar de falar aqui do cartão Safra, né? Me lembrar aqui? É depois você, Trifino? É que a CDL está aí fazendo uma parceria aí e o Banco Safra ele está vindo aqui para Jequié, especificamente trazendo uma oportunidade de algumas taxas diferenciadas aí para o associado da CDL também. É uma coisa que a gente já vem buscando aí, porque é uma coisa que a gente sofre no comércio com taxas de cartão de crédito. Então, vai vir esse produto aí para o associado. Fique esperto aí que logo a gente está entrando em contato com vocês aí e vai vir uma equipe aí para poder apresentar uma solução que eu acredito que vai ser uma economia para muitos de vocês, muitos de nós, lojistas. Que bom. Paty, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu acredito Souza, que não vão faltar novas oportunidades. Muito agradável, muito conhecimento. Foi bom demais a sua presença, enriquecedora sobretudo. Agradeço, né, em nome também da cooperativa. Lembrando para os associados CDL, né, que nós temos o convênio com a CDL, então nós temos taxas diferenciadas também para quem é associado do CDL. Em breve, provavelmente em setembro, com a permissão de Deus, nós vamos ter novas instalações. Vamos ali para o lado da antiga loja Amazonas, com toda uma comodidade, com toda também a acessibilidade que os nossos associados merecem, né? Então, em breve, vamos ter um novo local, né, de instalação ali, novas instalações. Muito obrigada. O Sicoob está lá, né? A gente tem essa preocupação de orientar, de um crédito mais consciente, dessa consultoria. Nós temos uma carteira só para empresas, né? Nossa gerente de PJ, Marilan, todos à disposição. E estamos com uma campanha que vai se iniciar agora na segunda-feira, dia 28 até o dia 31, que é para consórcios, né? Vamos ter uma taxa diferenciada, desconto de verdade, 25% em cima ali da taxa administrativas, e que é não só para os nossos associados, mas também para quem não é associado, para que ele venha ter esse produto em umas condições melhores. Ok. Você que não conhece o Sicoob, conheça o Sicoob, vale a pena. Trifino, até semana que vem. Até semana que vem, um abraço aí e agradecer mais uma vez a Patrícia e ao Sicoob aí por nos prestigiar aí com sua presença. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até semana que vem. Promoção Sicoob, investir é para todos. E aí, o que você quer ser? YouTuber, investidor, agricultor, investidora, professor, investidor? No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. A partir de R$200, você vai participar de sorteios de prêmios e de 15 em 15 dias você pode ganhar. Então, fechou? Você é investidor? Invista com a gente. Aqui, investir é para todos. Sicoob, faça parte.